Oi pessoal, eu sou o Henrique Carneiro, eu sou professor de História na Universidade de São Paulo e eu estou aqui para apresentar a vocês um livro muito importante e eu acho que bem oportuno, que é Como Esmagar o Fascismo. Esse livro foi escrito pelo Leon Trotsky, que foi o dirigente da Revolução Russa, que depois é banido do seu próprio país e que acompanhou na década de 20 e 30 a constituição do movimento que se chamou de fascista, inicialmente na Itália e depois o nazista, que compõe o chamado nazifascismo, que vai levar o mundo a uma das suas piores guerras, talvez a de maior morticínio na história da humanidade, e que vem de toda uma vocação militarista, ligada inclusive à Primeira Guerra Mundial. Tanto Hitler como Mussolini haviam sido soldados na guerra, e que depois da guerra, diante de uma crise social e econômica muito forte, encabeçam um movimento que chega ao poder pelas eleições. É interessante se lembrar que Mussolini vai, a partir de 1922, se tornar o chefe do governo porque ele pressiona com um golpe através de 40 mil pessoas de uma milícia que cerca Roma, mas ele já era deputado e tinha se tornado deputado de uma bancada que não era majoritária, mas que se torna chefe do governo a partir dessa pressão. Embora o regime não se altere exatamente no momento seguinte, ele demora alguns anos para se tornar esse modelo de Estado autoritário que vai caracterizar o fascismo. O Trotsky aponta nesse livro os elementos que ocorrem durante o processo formativo desses estados autoritários, que tem também um protagonismo muitas vezes equivocado dos setores ligados à esquerda, ao Partido Comunista e ao Partido Socialista. E ele faz uma profunda crítica às táticas equivocadas desses dois partidos que dividiram as forças antifascistas, impedindo a derrota inicial desse movimento quando ele ainda era minoritário. A partir do momento em que ele se impõe no Estado, esse Estado deixa de ter qualquer vocação democrática, ele muda o seu caráter, ele se torna um Estado de supressão de toda a sociedade civil e, sobretudo, das organizações sociais ligadas ao movimento dos trabalhadores, àquilo que se chama de ativismo sindical, cultural, de minorias, de qualquer setor que buscasse uma voz independente na sociedade. Então o fascismo é um modelo de sociedade total, de sociedade que se impõe até mesmo no controle da vida cotidiana, que passa a ter uma ramificação que busca impedir qualquer forma de oposição. O debate que se coloca nesse livro, evidentemente, é datado, diz respeito ao momento entre guerras, de extremo conflito internacional. Havia essa vocação militarista imperial na Itália e na Alemanha, que levava o fascismo a buscar guerras e a expansão em direção às suas fronteiras, ocupando regiões que reivindicava como sendo suas, tanto na Alemanha como na Itália. E o que ocorre hoje em dia vem sendo, de certa forma, associado a essa herança histórica. O que ocorre hoje em dia é o neofascismo. Um fascismo que muitas vezes não proclama esse nome, não proclama essa ideologia de forma explícita, embora há também os que são, obviamente, explícitos, mas que adquire as características históricas do fascismo europeu dos anos 20 e 30. Quais sejam a vocação de buscar o extermínio dos adversários e proclamar que vai ser banido ou, enfim, aprisionado ou até mesmo destruído fisicamente a existência de adversários políticos. Em segundo lugar, a existência de um ataque aos direitos sociais baseado numa repressão a todas as formas de expressão da sociedade civil. Então há hoje em vários países do mundo movimentos que se associam a uma certa vocação que assume também o traço do racismo como o elemento que distingue, dentro dos países centrais, populações que seriam superiores racialmente a povos que mereceriam ser colonizados. Essa ideologia racista, que se dirige não só contra populações africanas, asiáticas, como também contra os judeus, ou contra outros setores associados culturalmente ou religiosamente a minorias, é também uma forma de criar bodes expiatórios, estigmatizar setores sociais que vão ser caçados e perseguidos, sejam os comunistas, os judeus, os homossexuais. E essa característica de intolerância intrínseca
que é um projeto de violência organizada do Estado, é também uma das características dos movimentos fascistas que hoje ressurgem, tanto na Europa como em países periféricos, como ocorre no Brasil, nas Filipinas ou na Turquia, ou como ocorre no mundo islâmico, em que há também uma expressão extremada desse tipo de intolerância nos grupos fundamentalistas. Todo esse extremismo de direita, que na Europa já chegou até um ataque com bombas na Noruega, matando uma centena de jovens numa ilha depois de uma explosão no parlamento, feita pelo famoso Breivik, que se tornou um desses expoentes do terrorismo de ultradireita. Além desses aspectos, há uma cultura fascista crescente que se manifesta nos Estados Unidos na caça a imigrantes, na perseguição a direitos cívicos que foram adquiridos em lutas sociais na década de 60 e 70, e que se expressa, no caso brasileiro, na ascensão ao poder do recente eleito Jair Bolsonaro, cujas declarações sempre se configuraram num campo que é ideologicamente muito assemelhado ao do fascismo, mas que não significa que necessariamente vá ter condições de implementar um governo dessa natureza. Esse é o debate talvez mais candente e mais ainda pendente que esse livro suscita, que é a característica contemporânea do neofascismo, sobretudo aquele que assola a América Latina e o Brasil em particular. E qual será a evolução desse movimento na medida em que ele recebe agora um apoio eleitoral que o leva a ocupar a presidência da República. Todos esses temas de enorme atualidade estão presentes na gênese desse debate, que é o fascismo dos anos 20 e 30. E, portanto, eu acho que é essencial a discussão e a leitura desta obra, que eu tive, enfim, o prazer de prefaciar com um breve comentário.